O ano do centenário, que é um ano de comemoração, que é um ano de vibração, que é um ano de marcar uma data, acaba sendo também um ano de karma para muitos clubes do futebol brasileiro. Clubes que foram rebaixados no ano do seu centenário. Yeah. Yeah. Antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Senhores, vamos falar de rebaixamento no ano do centenário. O Atlético foi rebaixado nesse último domingo com a derrota para o Galo lá em Belo Horizonte e entrou para a seleta lista de times que foram rebaixados no ano do centenário. Olha que a lista apresenta clubes tradicionais que acabaram sendo rebaixados da sua divisão para uma divisão inferior. O Atlético fez uma campanha horrorosa em 2024, por mais que tenha sido campeão estadual, caiu cedo, na Copa Sul-Americana e agora fecha o ano do seu centenário com o rebaixamento. E é bom a gente contextualizar, a gente explicar como funciona o time do Atlético Paranaense, que é um clube extremamente fechado, que é um clube que pensa somente nas suas coisas, não pensa no coletivo, no modo geral. Isso não sou eu que estou dizendo, a maioria dos torcedores do Atlético e torcedores do Atlético de relevância falam isso, do clube ser um clube extremamente fechado, ser um clube extremamente restrito e que não abre os seus horizontes. O próprio sócio-torcedor, ele tem pouco acesso à informação, ele tem pouco acesso àquilo que acontece dentro do seu centro de treinamento em relação a jogadores, pouca manifestação dos jogadores de um modo geral, então acaba fazendo com que o torcedor não entenda o que está acontecendo nesse momento com o Atlético Paranaense. Mas entrou nessa seleta lista de clubes que acabaram sendo rebaixados para a segunda divisão, terceira divisão, enfim, para a divisão inferior no ano do seu centenário. E eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para apresentar essa seleta lista de times que acabaram sendo rebaixados no ano do seu centenário. Começamos aí com o Bangu, em 2004, acabou caindo de divisão estadual. O Bangu teve aí no ano do seu centenário, acabou caindo para a segunda divisão. E aí, na segunda posição, e aí é por ordem cronológica, a gente tem o rival do Atlético Paranaense, o Coritiba. O Coritiba, no ano do seu centenário, em 2009, acabou caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Teremos, inclusive, o Atletiba em 2025 na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí nós temos um time gaúcho, o Grêmio Esportivo Brasil, o Chavante. O Chavante também foi rebaixado no ano do seu centenário, em 2011, da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Brasil ainda estava se recuperando do acidente que acabou dizimando a delegação do Brasil. Vários jogadores acabaram se machucando, inclusive 3 integrantes da comissão técnica e jogadores acabaram falecendo naquele acidente em 2009, e o Brasil teve muitas dificuldades, acabou sendo rebaixado naquele ano mesmo, em 2009, para a segunda divisão do Campeonato Estadual e depois, em 2011, acabou sendo rebaixado da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro. Inclusive, em 2009, o Brasil quase conseguiu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas acabou não conseguindo. Também rebaixado no ano do centenário foi o xará do Chavante, o Clube de Regatas Brasil, lá de Maceió. O time regatiano acabou caindo no ano do seu centenário em 2012. Nós temos também o Santa Cruz, o Futebol Clube Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul também. No ano do seu centenário, deixou de participar da primeira divisão do Campeonato Gaúcho e caiu para a Série B, a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Outro clube também de relevância que acabou sendo rebaixado no futebol de divisão foi a equipe do ABC no ano do seu centenário em 2015. Aí ficamos um tempo com os times sem ser rebaixados no ano do centenário, e aí em 2021 nós tivemos 2 equipes rebaixadas para
rebaixadas de divisão, né, no ano de seu centenário. A equipe do Oeste e também o Figueirense. Recentemente, a gente teve, né, no ano passado, Sampaio Corrêa, também caindo da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. E fechamos a nossa lista com o Atlético, que acabou sendo rebaixado no ano do seu centenário. Claro que ficam aí muitas lições, né, de um ano que era um ano festivo, que era um ano para ser comemorado por todos os torcedores, acabou sendo um ano de muita lamentação por conta do rebaixamento do Atlético para a temporada 2025, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. É triste para um time como o Atlético, que tem uma estrutura da qual ele tem, né, tem um centro de treinamento espetacular, né, tem, né, dinheiro em caixa, e o Atlético não conseguiu reforçar o seu time e acabou cumprindo, né, todos os pré-requisitos do rebaixamento, né? O livro do rebaixamento do Atlético Paranaense foi todo ele completo, a começar no campeonato estadual, que começa com o Osório, né, o Juan Carlos Osório como técnico, e depois, sem nenhuma explicação, com o time invicto ainda na competição, acaba demitindo ele, contratando o Cuca vai até a metade ali, né, termina o campeonato estadual, vai na Copa Sul-Americana ali, tem 2, 3 tropeços, aí ele não consegue se classificar em primeiro depois de ter uma sequência de vitórias na Copa Sul-Americana. Depois, nas 2 últimas rodadas, ele acaba perdendo a primeira colocação. E aí o Cuca, naquele filme repetitivo dele, acaba alegando que tinha problemas familiares, pediu demissão. O Atlético apostou no Martim Varini, um jovem técnico uruguaio, né, que vinha aí de bons trabalhos em times menores, não aguentou a pressão, entrou em rota de colisão com os líderes do grupo do Atlético Paranaense. Um deles foi o Unicão, que inclusive foi afastado pelo Martim Varini. E aí o Martim Varini acabou perdendo essa queda de braço, foi demitido, e o Atlético apostou num velho conhecido, né? Atuou como jogador, né? Atuou também como auxiliar técnico e agora como técnico principal, o Lúcio Gonçalves, que chegou numa situação que não era tão desesperadora para o Atlético, mas a sequência de derrotas, o fraco futebol apresentado pelo Atlético, acabou fazendo com que na última rodada o Furacão entrasse na última rodada praticamente rebaixado, com a pior situação. Mas aí você vai se perguntar, como com a pior situação, se o Bragantino entrou na última rodada dentro da zona do rebaixamento? Só que o Bragantino, ele tinha o Criciúma, que entrara rebaixado na última rodada e jogando em casa. E o Red Bull Bragantino fez o seu papel, goleou 5-1 a equipe do Criciúma e conseguiu se safar e conseguiu permanecer na primeira divisão. O Atlético perdeu o confronto direto contra o Bragantino dentro da Liga Arena, ainda tinha o confronto contra o Atlético Mineiro fora de casa. E o Atlético Mineiro também, né, lutando para permanecer na primeira divisão. A situação do Atlético Mineiro era, teoricamente, a mais confortável de todos os times que estavam lutando contra o rebaixamento. O Atlético ganhou o jogo do Furacão e o Furacão acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não é novidade para o time do Atlético. O Atlético já recentemente andou, né, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive no ano que teve que fechar, né, a arena para reformas, para a disputa, né, da Copa do Mundo. Inclusive o Atlético jogou lá no Dorival de Brito e Silva, né, o estádio da Vila Capanema do Paraná Clube, e também acabou jogando, né, no Ecoestádio, né, o antigo Ecoestádio Janguito Malucelli, lá em Curitiba, e acabou depois subindo para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, não é novidade aí para o time do Atlético recentemente estar na segunda divisão, mas obviamente que no ano do centenário marca, e marca muito. Todos os dirigentes, todos os jogadores estarão marcados na história do Atlético por terem rebaixado o time no ano do seu centenário. Tá certo, galera? Se inscreva no canal, ativa aí as notificações clicando no sino, deixa o like, curta, comente, compartilhe, considere também apoiar o canal. A nossa chave Pix tá passando aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!